Gente, vocês estão vendo? Sim, Estamos Vitor, sim. estamos sim. Beleza. Bom, então a gente vai hoje dar continuidade ao curso aqui de hipertensão, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre emergências hipertensivas, tá? Vocês já me conhecem, meu nome é Vitor, tá? Eu trabalho lá no ProHeart e essa aula que eu vou dar hoje aqui, ela foi uma aula que eu dei para o Congresso da Socerg do ano passado. E eu e a Beth, a gente escreveu o capítulo de emergências hipertensivas daquele manual de emergência da Socerg que ela encaminhou para o grupo. Tá? Então, basicamente, o que está aqui também está lá. Depois vocês podem ver. E esse manual ele é disponível gratuitamente no site da Socerg também, para quem quiser baixar. Tá? Então, como é que a gente vai dividir a aula hoje aqui? Como é que a gente vai dividir o nosso encontro hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre a epidemiologia das emergências hipertensivas, falar definição, afinal, o que é a emergência hipertensiva, quais os tipos que a gente tem na prática clínica, como que eu avalio o doente, uma vez que eu suspeito que ele possa estar sofrendo de uma emergência hipertensiva, como é o tratamento e vamos falar de emergências hipertensivas em algumas situações especiais. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que emergência hipertensiva é uma condição que é extremamente comum no pronto-socorro. Quem já trabalhou em pronto-socorro ou trabalha em pronto-socorro se depara com um paciente desse praticamente todo dia, tá? A emergência hipertensiva, na verdade, não é um diagnóstico único. Emergência hipertensiva é um grupo de patologias que se apresentam com o aumento da pressão arterial relacionada a alguma alteração orgânica. Então, as apresentações clínicas são variadas. Eu não tenho uma apresentação única de emergência hipertensiva. Eu posso ter uma apresentação de emergência hipertensiva relacionada à dor torácica, eu posso ter uma apresentação relacionada a alguma alteração neurológica. Então, eu não tenho um quadro uniforme. A apresentação clínica vai depender de qual é o órgão que está sendo implicado ali no sofrimento daquele momento. É uma causa importantíssima de mortalidade, tá? Em 2017 foi responsável aí por um quarto, praticamente, das mortes por doença cardiovascular. E, obviamente, isso leva a um elevado impacto financeiro também, tanto por mortalidade quanto por morbidade associada. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a primeira coisa que é importante a gente conseguir diferenciar é o que é uma emergência hipertensiva de uma urgência hipertensiva. São duas entidades diferentes que têm prognósticos distintos e que são encaradas de forma muito diferente. Mas, às vezes, a apresentação clínica ela é bem semelhante. Então, a gente precisa ter essa distinção muito clara na nossa mente. Na hora que a gente pega para ver o doente, na hora que a gente está diante do paciente, a gente tem que ter uma distinção muito clara em relação à emergência e à urgência hipertensiva. A emergência hipertensiva nada mais é do que uma elevação da pressão arterial associada a uma lesão orgânica aguda ou progressiva. Tem um órgão, alguma lesão orgânica, alguma lesão de órgão-alvo que está acontecendo de forma aguda ou ela está em evolução. Quais são os principais órgãos afetados quando eu estou diante de uma emergência hipertensiva? Sistema nervoso central, rins, coração, grandes artérias do corpo e a retina, tá? Então, a apresentação clínica da emergência hipertensiva é uma apresentação que vai depender de onde é que está a lesão orgânica. É uma condição extremamente grave, como vocês podem ver, com mortalidade extremamente elevada. Agora, o curioso é que não tem um nível estabelecido de pressão arterial que defina a emergência hipertensiva. Normalmente,
a pressão arterial ela está acima de 180 por 120, ou seja, é uma elevação bem considerável da pressão. Mas não há nenhum nível estabelecido que eu possa dizer, não, se eu tenho mais do que esse valor, é emergência hipertensiva. Se eu tenho menos do que esse valor, não é emergência hipertensiva. Tá? É uma condição que precisa de um diagnóstico rápido e um tratamento também instituído de forma bem rápida, porque a gente vai diminuir a lesão do órgão, a gente vai conseguir reduzir a lesão que aquele órgão vem sofrendo. Por sua vez, a urgência hipertensiva também é um quadro que se apresenta com elevação da pressão arterial, porém eu não tenho lesão de órgão-alvo, eu tenho apenas a elevação da pressão arterial. Esse quadro já é um quadro de prognóstico bem melhor, é um quadro de bem baixa mortalidade, igualmente se apresenta com níveis tensionais bem elevados, e o tratamento ele já pode ser mais ponderado, ele já é um tratamento a médio prazo, ele não é um tratamento que precisa ser agudo. Então, para a gente tentar diferenciar aqui de uma forma visual, tanto na urgência hipertensiva quanto na emergência hipertensiva, eu vou ter elevação dos níveis de pressão. Agora, na emergência hipertensiva, eu tenho lesão de órgão-alvo aguda, eu tenho uma condição com elevado risco de morte, o meu tratamento para ela é através de droga venosa e esse paciente tem que ser internado. Eu não posso fazer um tratamento dele único exclusivamente a nível ambulatorial. Enquanto a urgência, eu também tenho elevação de pressão arterial, mas eu não tenho lesão orgânica aguda, o risco de morte, a mortalidade é extremamente baixa. Eu posso fazer um tratamento com drogas por via oral e eu, na maioria das vezes, não preciso que esse paciente fique internado. Eu posso liberá-lo e ter uma reavaliação ambulatorial precoce em menos de uma semana. Importante a gente salientar que os níveis pressóricos não definem a gravidade, assim como também não definem o diagnóstico. Eu posso ter paciente com um quadro extremamente grave, de uma emergência hipertensiva extremamente grave, com níveis tensionais não tão elevados. Ao mesmo tempo, eu posso ter um paciente com níveis tensionais bastante elevados, em que eu não tenho lesão orgânica aguda, o risco de acidente de falecer é bem pequeno, e eu posso acompanhar esse paciente ambulatorialmente. Então, vamos focar agora nas emergências hipertensivas, no quadro de maior gravidade de fato. Quais são as principais emergências hipertensivas que a gente tem? A gente vai diferenciar, a gente vai dividir essas emergências hipertensivas de acordo com o órgão que está sendo afetado. Então, eu tenho as emergências hipertensivas do tipo cardiovasculares, em que a gente destaca síndromes coronarianas agudas, infarto agudo do miocárdio, dissecção de aorta, edema agudo pulmonar. Eu tenho as emergências hipertensivas cerebrovasculares, o AVC isquêmico ou hemorrágico, hemorragia subaracnoide, encefalopatia hipertensiva. Eu tenho emergências hipertensivas do tipo renal, insuficiência renal aguda por hipertensão ou hipertensão maligna ou acelerada. Eu tenho as emergências que ocorrem exclusivamente no contexto gestacional, que é a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, e a doença é a hipertensiva específica da gestação. E tenho outras emergências hipertensivas diversas. Então, eu posso ter uma crise adrenérgica, um paciente com um tumor produtor de adrenérgico, eu posso ter emergência hipertensiva relacionada a feocromocitoma, eu posso ter emergências hipertensivas relacionadas ao uso de drogas, e a síndrome HELP também pode se manifestar como uma emergência hipertensiva. Como que é a avaliação clínica quando eu estou diante de um paciente com suspeita de emergência hipertensiva? Então, meu paciente chega à emergência com um nível de pressão bastante aumentado, tá? Como eu tinha falado para vocês, o principal objetivo é definir se esse paciente ele tem emergência ou urgência. Se eu preciso agir de forma rápida ou se eu posso agir de forma mais ponderada. Se esse paciente tem risco de morrer ou se esse paciente tem menos risco de morrer.
Então, o principal objetivo da minha avaliação clínica é buscar qualquer lesão de órgão-alvo. Então, o paciente que chega ao pronto-socorro, que chega à emergência, por conta de aumento pressório, por conta de uma elevação da pressão arterial, ele precisa ser ativamente questionado por dor torácica, presença de dispneia, dormência ou fraqueza de mediado de alguma parte do corpo, cefaleia concomitante ou alterações visuais que possam sugerir a encefalopatia hipertensiva, tá? O exame físico dele vai ser um exame físico, a princípio, no início, direcionado para tentar buscar lesão de órgão-alvo. Então, vou fazer um exame cardiovascular, cardiopulmonar completo, buscando eventualmente se esse paciente tem estertoração pulmonar, algum sinal relacionado à congestão, alguma alteração no exame clínico que possa me sugerir uma insuficiência cardíaca. Vou fazer um exame neurológico buscando alguma alteração de mediada, se esse paciente possa eventualmente ter alguma alteração de força, alguma alteração sensitiva que possa me sugerir o diagnóstico de um AVC. Eu vou fazer, vou pesquisar a presença, por exemplo, de rigidez de nuca nos quadros de hemorragia subaracnoide. É possível ter algum grau de irritação meninge, então é importante a gente pesquisar isso também. E a fundoscopia é extremamente importante. A fundoscopia vai nos dar algumas ideias, vai nos dar o indício se esse paciente possa ter alguma condição que leve a gente a pensar, de fato, numa emergência hipertensiva mais grave, e principalmente a busca de papiledema no fundo de olho. E os exames complementares que a gente vai fazer também estão relacionados à busca ou ao que a gente conseguiu extrair da nossa anamnese do nosso exame físico. Então, eletrocardiograma, quando eu estou diante de uma suspeita de síndrome coronariana aguda, assim como marcadores de necrose miocárdica, raio-x de tórax, quando eu quero ver se o paciente tem algum sinal de congestão pulmonar, posso achar que ele está em edema agudo de pulmão, posso suspeitar de uma possível dissecção aórtica se eu tenho um aumento de mediastino ali no raio-x, ureia, creatinina e potássio também são importantes para avaliar a função renal, o EAS, para a gente ver se o paciente está tendo proteinúria, alguma coisa hematúria que possa sugerir uma nefrite aguda ali relacionada à emergência hipertensiva. O hemograma, para a gente, uma das possibilidades de síndrome de HELP, para a gente poder ver a contagem plaquetária, se o paciente está tendo hemólise ou não. Tá? Eu queria só salientar uma coisa aqui em relação ao exame físico. Quando eu falo exame físico cardiopulmonar, é importantíssimo a gente lembrar da questão de avaliação de pulsos nos 4 membros. Às vezes, dissecções aórticas se manifestam com alteração de pulso dos membros. Eu tenho, às vezes, pulso presente no braço direito, às vezes não tenho no braço esquerdo, ou tenho nos membros superiores, nos membros inferiores eu já estou com um pulso mais reduzido. Então, às vezes, a dissecção aórtica, a pista para a gente pensar isso é uma alteração relacionada do pulso. E a gente vai continuar fazendo a condução clínica de acordo com as nossas principais hipóteses. Então, se eu tenso em dissecção aórtica, é obrigatório, é mandatório eu ter uma angiografia do tórax. Se eu penso em qualquer emergência neurovascular, AVC, hemorragia subaracnoide, eu preciso de uma tomografia do crânio. Tá? Suspeita de edema agudo de pulmão, posso complementar a minha avaliação com BNP, com eco. Isso não necessariamente precisa ser feito até no ambiente da emergência, mas uma suspeita de dissecção aórtica, uma suspeita de emergência neurovascular, a angiotomografia do tórax ou do crânio, isso é para ser feito no momento da entrada da emergência, rapidamente ali, tá? Como que é o tratamento dessa condição? Então, vamos falar da condição menos crítica, que é a urgência hipertensiva. Então, estou diante de um paciente que está com elevação da pressão arterial, tá? E eu não consegui identificar nenhuma lesão de órgão-alvo, tá? Como que eu vou fazer o tratamento desse paciente? Primeira coisa é tratar ansiedade e dor quando presente. É extremamente comum o paciente se apresentar no pronto-socorro com cefaleia associado ao aumento da pressão arterial. Importante lembrar que nem toda cefaleia está relacionada à encefalopatia hipertensiva e nem toda cefaleia está relacionada a emergências neurovasculares.
a maior parte da cefaleia associada à elevação da pressão arterial não está relacionada às emergências, é uma urgência apenas. Então, tendo dor presente ou ansiedade, precisa ser tratado. Em relação à medicação antihipertensiva, captopril é a medicação que é mais usada, realmente é a nível pronto-socorro, mas a gente pode usar clonidina também, na dose 0,1 a 0,2 miligramas. Tá? E como eu falei, esse paciente ele pode, de forma bem tranquila, uma vez que eu afastei a possibilidade de lesão orgânica, ser liberado e acompanhado ambulatorialmente desde que ele tenha um retorno precoce em até 7 dias. Tá? Importante lembrar aqui, salientar, que o uso de nifedipina sublingual é proscrito, tá? Por aumento de incidência de síndrome coronariana aguda, de isquemia miocárdica associada ao uso dela. Tá? Muito bem. E a emergência hipertensiva? Quadro de maior gravidade, quadro mais associado à mortalidade. O tratamento dele obrigatoriamente é venoso. Tá? Eu tenho duas principais drogas que a gente no Brasil usa para tratar emergência hipertensiva: o nitroprusiato de sódio e a nitroglicerina venosa. Tá? Esses pacientes obrigatoriamente são internados em nível de terapia intensiva, tá? E a gente tem alvos terapêuticos e níveis de redução bastante criteriosos estabelecidos. Então, eu tenho que ter uma redução considerável na primeira hora, ou seja, eu vou baixar em 25% da pressão na primeira hora. Nas próximas 2 a 6 horas, eu já tenho que baixar mais. O meu objetivo é chegar com uma pressão sistólica menor do que 160. E em 24, 48 horas, esse paciente está com níveis praticamente normotensivos, a pressão menor do que 140 por 90. Isso é um roteiro geral, um roteiro que serve para nortear o tratamento de todas as emergências hipertensivas. Mas nós temos algumas situações específicas em que o tratamento também é individualizado. Por exemplo, que são AVC isquêmico. Se eu tenho um paciente diante de mim que tem uma emergência hipertensiva relacionada a um AVC isquêmico, tem um paciente com uma fraqueza de mediado, fez uma alteração de comissura labial, eu tomografo esse doente, ele não tem sangramento, a minha suspeita é de AVC isquêmico, reduções abruptas e intensas da pressão arterial podem agravar o quadro. Ou seja, eu aumento a isquemia cerebral se eu diminuir demais a pressão. Então, nosso alvo é reduzir 10 a 15% dos níveis de pressão nas primeiras 24 horas. Isso se o doente tiver com níveis tensionais bem elevados. Tá? A ideia é tentar evitar nitroprusiato. Na maioria das vezes a gente não consegue, tá? Porque é a principal droga de tratamento de emergências hipertensivas do Brasil. Tá? E importante a gente lembrar, se esse paciente ele é candidato à trombólise, aí eu preciso ter um controle pressórico bem mais criterioso. Aí o meu objetivo é eu reduzir a pressão desse doente para menos de 180 por 110 para me permitir realizar a trombólise venosa. Tá? Então, os pacientes candidatos à trombólise mudam um pouco essa história da gente reduzir só 10 a 15% em 24 horas. Se o paciente ele é candidato a ser trombolizado, o meu objetivo principal é trombolizar. Então, eu vou reduzir um pouco mais rápido essa pressão para chegar em níveis seguros, para que eu possa fazer a trombólise. E a trombólise, sim, vai ser responsável pela reperfusão do território cerebral. Tá? AVE hemorrágico é diferente. AVE hemorrágico, eu obviamente não vou trombolizar, eu não tenho esse objetivo, tá? E eu preciso garantir a pressão de perfusão cerebral. Então, da mesma maneira, meu objetivo é tratar apenas se ele estiver em níveis pressóricos bastante elevados. E o objetivo é tratar de forma um pouco mais ponderada, objetivando uma pressão sistólica ali menor do que 180, vou até dizer em torno de 180. E não tem absolutamente nenhum benefício na fase aguda do AVC hemorrágico e reduzir os níveis tensionais dele para uma pressão sistólica menor do que 140. Isso, inclusive, agrava e reduz a pressão de perfusão cerebral.
Se eu estou diante de um paciente com uma síndrome coronária aguda, chega um paciente com um nível tensionais bastante elevados e dor torácica, eu faço um eletro, eu faço marcadores de necrose miocárdica, eu defino que esse paciente está com uma síndrome coronária aguda, está com infarto do miocárdio. A droga de escolha nesses casos é a nitroglicerina. Ela, além de ser uma droga que vai reduzir a pressão arterial, ela melhora a perfusão coronariana, ela vai aliviar a dor desse paciente. Eu posso associar beta-bloqueadores venosos, tá? E o meu alvo ali é manter a pressão em torno de 120 a 140 de sistólico. Paciente com edema agudo de pulmão, edema agudo hipertensivo, tá? Então, um paciente com pressão extrema elevada associada à congestão pulmonar. A droga de escolha tanto faz o nitroprusiato ou nitroglicerina, a gente pode optar, mas lembrar que o diurético de alça é importante nesses casos, que realmente reduz ali, aumenta a eliminação de água livre, acaba fazendo um balanço hídrico negativo e melhora a congestão pulmonar do paciente. Dissecção aórtica é uma outra situação específica, uma outra situação especial, que o tratamento também é totalmente diferente. Nesse caso aqui, o meu objetivo aí sim é reduzir bem rapidamente a pressão. Quanto mais tempo eu mantiver a pressão mais elevada, maior vai ser a área de dissecção que eu tiver na artéria que eu vou ter. Tá? Então, o nosso objetivo é rapidamente poder reduzir a pressão arterial para níveis próximos ali a 120 milímetros de mercúrio sistólico, associado a um controle de frequência cardíaca para menor do que 60 batimentos por minuto. Então, a droga de escolha vai ser o nitroprusiato, associado ao beta-bloqueador venoso. Em resumo, tá? Para a gente poder resumir tudo que foi falado aqui, o que são as mensagens para vocês levarem para casa? Importante, absolutamente todo mundo, inclusive os alunos, os acadêmicos que estão trabalhando em pronto-socorro, que vão trabalhar em pronto-socorro, conseguirem ter critério para diferenciar uma emergência hipertensiva de uma urgência hipertensiva. Emergência hipertensiva, eu tenho lesão de órgão-alvo, urgência, eu não tenho lesão de órgão-alvo. Tá? Existem diversos tipos de emergência hipertensiva com apresentações clínicas variadas. Então, a apresentação clínica vai depender de qual é o órgão que está tendo sofrimento. Então, o emergência hipertensiva não é uma doença. A emergência hipertensiva é uma condição, é um grupo de doenças que apresentam com alteração orgânica, com lesão orgânica associada e causada pelo aumento da pressão arterial. E na maioria das emergências hipertensivas, a redução da pressão ela deve ser gradual. Eu não preciso, em uma hora, tirar o doente de uma sistólica de 200 para 120. Eu vou ter ali alvos bem claros, eu vou ter uma redução inicial de 25%, nas próximas 6 horas eu vou reduzir mais um pouquinho. O meu objetivo é atingir a normotensão em 48 horas. Tá? Algumas exceções, como a gente viu relacionado a dissecção aórtica, mas a grande maioria das vezes eu tenho um tempo ali para a gente poder chegar à normotensão. Então, não preciso querer chegar à normotensão em uma hora de evento. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui para a gente poder abrir para as perguntas. Oi, Vitor. Não estava aqui na horinha da abertura, mas estou desde o início. Pô, muito bom, muito bom. Acho assim que essa visão, né, da crise hipertensiva, das pessoas entenderem que não. Primeiro que tem que diferenciar, né, o que realmente tem que tratar, o que não tem que tratar. E, infelizmente, o que a gente vê na prática clínica é o mais, né? Fazendo mais, muito mais do que se precisa, e o mais acabando levando a resultados bem deletérios algumas vezes, né? Então é bem complicado. O Guilherme está com a mão levantada. Fala, Guilherme. Eu fiquei com a dúvida, tipo, eu entendi a questão, só que eu ainda fico com essa dúvida quando acontece no ambulatório. Como que diferencia que da urgência hipertensiva evoluir para emergência hipertensiva? Porque muitas vezes o paciente chega lá no ambulatório da gente para estar fazendo 250 de sistólica.
E, tipo, isso daí para mim seria, pelo que eu entendi agora, uma urgência hipertensiva, né? E eu queria saber como que você sabe que uma não vai evoluir para outra se você mandar esse paciente para casa. Não sei se entendeu muito bem a pergunta. Não, entendi.